Olá pessoal, vejamos aqui mais uma questão de física da EFON envolvendo estática, mais especificamente equilíbrio de corpos extensos, nesta nossa videoaula de número 52. Obrigado pela presença no canal e sejam sempre bem-vindos. Uma haste homogênea de peso P repousa em equilíbrio apoiada em uma parede e nos degraus de uma escada, conforme ilustra a figura abaixo. A haste forma um ângulo θ com a reta perpendicular à parede. A distância entre a escada e a parede é L. A haste toca a escada nos pontos A e B da figura. Então, temos aí uma figurinha e, continuando o texto, utilizando as informações contidas na figura acima, determine o peso P da haste, admitindo que F de A é a força que a escada faz na haste no ponto A, e F de B é a força que a escada faz na haste no ponto B. Então, temos aí as alternativas e vejamos a solução. Reproduzo aqui novamente a figura, onde coloco aqui, por exemplo, as forças de apoio aqui, reação normal, F de A no ponto A e F de B no ponto B. O peso aqui situado no ponto médio da haste, então C ponto médio, de modo que OC é a metade do comprimento da haste. Ok? Chamo aqui de D a medida OA. E dá para perceber também que AB e a medida de B até a extremidade também é D. Temos aqui três triângulos congruentes. Aqui é L, aqui também é L e aqui também é L. E os ângulos aqui são todos iguais. Ok? São ângulos correspondentes. Todos valem θ. Aqui também vale θ. Por meio de semelhança de triângulos é possível mostrar. E vamos precisar aplicar o P cosseno de θ logo mais no cálculo a seguir. Ok? Então, vamos ter em mente esta figurinha para acompanharmos a resolução. O cosseno de θ aplicado, por exemplo, a este triângulo aqui, é cateto adjacente pela hipotenusa, no caso, L sobre D. Portanto, D é igual a L sobre cosseno de θ. Ok? Já o C, como mencionei, é a metade do comprimento da haste. Então, a haste toda, 3D. Então, a metade, 3D sobre 2, que implica que OC é igual a 3L sobre 2 cosseno de θ. No lugar de D, eu coloquei L cosseno de θ. Ok? Bem, para a haste manter-se em equilíbrio, precisamos observar que a soma dos momentos de todas as forças em relação ao ponto O tem que ser zero. É a condição de equilíbrio para que ela não gire, impedindo a rotação da haste. Aqui, o ponto O. E momento é definido como produto da força perpendicular, no caso aqui, à haste, pela distância desta força ao ponto de rotação. No nosso caso aqui, o ponto O. Ok? Então, FA, FB e P cosseno de θ são as forças perpendiculares, aí aplicadas, atuantes no sistema, e que distam, respectivamente, D, F de A dista D, F de B dista 2D, e P cosseno de θ
dista OC, né? 3D sobre 2, que eu já expressei aqui em termos de L e do cosseno do ângulo. Certo? Bem, então, outra coisa também, o sentido de rotação. Vamos adotar aqui o sentido anti-horário como positivo e o sentido horário como negativo. As forças FA e FB produzem um momento no sentido anti-horário, positivo, enquanto que P cosseno de θ no sentido horário negativo. Então, temos aqui o somatório igualado a zero. Então, F de A vezes D, que é L cosseno de θ, mais F de B, vezes 2D, que é 2L cosseno de θ, menos P cosseno de θ, a força, a componente do peso, produzindo o momento sobre a haste, vezes a distância dela ao ponto O, ok? Que é 3L sobre 2 cosseno de θ, que é o OC. Então, essa soma algébrica é igual a zero. Na próxima etapa, podemos cancelar o L e os cossenos nos denominadores, já que aparecem em todos os termos. Então, podemos cancelar. O que sobra é F de A na primeira parcela, mais na segunda 2F de B, e na terceira menos 3P cosseno de θ sobre 2. Tem esse 2 aqui ainda no denominador. Obtendo-se o MMC dos denominadores, fica 2, o que leva a 2FA mais 4FB menos 3P cosseno de θ igual a zero. Vamos isolar o P. O P aparece aqui, no termo 3P cosseno de θ. Como está negativo, vamos multiplicar por menos 1. Então, este termo fica positivo, deixo no primeiro membro, e estes dois aqui ficam negativos, mas como vão passar para o segundo membro, tornam-se positivos. Então, 2F de A mais 4F de B. 3P cosseno de θ igual, podemos colocar 2 em evidência, ficando entre parênteses F de A mais 2F de B. Agora, o peso P, extraindo-se o seu valor, fica 2, que multiplica F de A mais 2F de B, sobre 3 cosseno de θ, e esta expressão para P aparece na opção B desta questão. Ok, pessoal? Então, mais uma questão de física aqui para a EFON. Sucesso nos exames, bons estudos, boa preparação. É possível também aqui acompanhar, além de física, resoluções em matemática. Se possível, inscrevam-se no canal incentivando o projeto de mais resoluções. Até a próxima videoaula.